Que Deus nos abençoe. Hoje estamos num horário um pouco diferente, mas estamos prontos para tentar te ajudar. No capítulo 1 Crônicas, capítulo 21, 1 Crônicas, capítulo 21, você vai encontrar uma situação que vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu entendimento e vai ser difícil você ser manipulado. No capítulo 21 de 1 Crônicas, diz o seguinte: Davi numera o povo e Deus o castiga. Esse é o título da minha Bíblia. Davi numera o povo e Deus o castiga. Então, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, se nós pegarmos esse único versículo, palavra por palavra, a nossa mente vai abrir. Nós vamos ter um bom entendimento das coisas. Diz a Bíblia que Satanás se levantou. Satanás se levantou para fazer alguma coisa, naturalmente. Não é assim? Quando você está sentado ou deitado, você se levanta, é para você ir no banheiro, na cozinha, tomar banho, mudar de roupa, é para fazer alguma coisa. Existe o verbo levantar. Então diz a Bíblia que Satanás se levantou contra Israel. Então aqui nós vemos o diabo se levantando contra o povo de Deus. Ele faz isso. Ele existe para fazer isso. Para ficar contra, principalmente quando você anda nos caminhos de Deus. E diz mais, incitou Davi. Veja que ele não obrigou. Ele incitou, quer dizer, ele sugeriu, ele soprou, para que Davi fizesse um censo, para que Davi numerasse o povo. Então Davi, ele era um endemoniado? Davi era uma pessoa perturbada? Não. Davi, todo mundo conhece a história dele. Era um homem de Deus, ungido por Deus. Mas isso não impediu do diabo incitá-lo. Como Jesus, que era o Filho de Deus, o próprio Deus, não impediu que o diabo também o tentasse. Você vai aprender muitas coisas com esse versículo. Por quê? É muito natural você ouvir que tudo que acontece de ruim, a culpa é do diabo. Ou a culpa é do povo. O pastor nunca tem culpa. O pastor, ele é perfeito na cabeça deles. Se as coisas não funcionam para você, a culpa é sua ou do diabo. Então o pastor se defende usando esses dois argumentos. Quando ele promete alguma coisa para você, quando ele diz que a sua vida vai ser uma maravilha e não acontece nada. E por alguma razão você vai falar com o pastor que as coisas não estão funcionando, o pastor simplesmente vai dizer para você: a culpa é do diabo ou a culpa é sua. Mas o pastor, ele está isento de culpa. Aí eu quero perguntar a você. Se você ler todo o capítulo 21, você vai ver a desgraça que aconteceu com o povo por causa de Davi. É aí que eu quero que você entenda.
que é a igreja moderna? Vou explicar para você. O diabo chegou para determinados pastores e líderes evangélicos e disse, olha, se você pregar esse evangelho moderno, eu levo gente na sua igreja. Eu aumento até a oferta. Eu aumento até a oferta. Mas você tem que pregar um evangelho moderno. Muita música, festinhas. O diabo incitou a muitos pastores, como ele incitou a Davi. Davi aceitou. Davi aceitou. Como muitos pastores aceitam. Em troca de popularidade, de oferta, de dinheiro, muitos pastores aceitaram o que o diabo disse. Olha, uma igreja moderna, aonde você, pastor, vai ser muito popular. Agora, você não pode pregar contra a idolatria, contra a mentira, contra o pecado, contra a corrupção, contra a safadeza. Você não pode pregar nada disso. Tanto é que os pastores não pregam. Eles não pregam contra o pecado, em especial em época de campanha política. Agora, todo mundo é amigo, todo mundo é bonito, todo mundo é meu querido. Agora, todas as religiões são boas. Porque é época de política, precisa do seu voto. Então, Davi não era um endemoniado, era um homem de Deus. E ele aceitou a incitação do diabo. Veja depois as consequências. Perdão. Veja as consequências. Olha só que coisa importante. O diabo incitou, mas a punição veio de Deus. O diabo soprou, mas o castigo veio de Deus. Então, quando eu digo para você que Deus está contra essa igreja moderna, eu digo para você baseado na Bíblia. Deus ficou contra o povo. Deus ficou contra Davi. É só você ler. Mas na igreja que você frequenta, que você sustenta, qualquer problema, a culpa é do diabo. E vamos orar, e vamos fazer campanha, e vamos orar, e vamos fazer campanha. E se eu disser para você que o culpado é o seu pastor, que está pregando o evangelho moderno? Se eu disser para você que o culpado é o líder da sua igreja, que deixa o pecado correr solto na igreja? Se eu disser isso, você acredita? Não, você não vai acreditar em mim. Com certeza você não vai acreditar em mim. Porque você considera o seu líder um bambambam. Mas o seu líder está permitindo a safadeza dentro da igreja. A troca de dinheiro, de poder e popularidade. Mas isso você não vai aceitar nunca, não é verdade? Porque você está tão encabrestado que você não vai aceitar o que eu estou falando. Não tem problema. Mas eu estou mostrando para você na Bíblia. O diabo fala com todo mundo. O diabo falou com Jesus. O diabo falou com Davi. Quem era o homem segundo o coração de Deus? Quem era a menina dos olhos de Deus? Davi. O diabo falou com ele ou não falou? Então o diabo fala com o seu pastor. O diabo diz para o seu pastor, olha, não prega contra a idolatria não, que o povo vai sair da igreja. Não prega contra a mentira não, porque o povo vai sair da igreja. Não prega contra o pecado não, porque isso está ultrapassado. Prega autoajuda. Prega que todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai arrebentar, é só alegria. Aí o pastor, pô, legal. Aí o diabo começa a enviar gente para a igreja dele. Aí ele fica todo bobo. Mas vai ver o tipo de evangelho que ele está pregando. O diabo não precisa persegui-lo. Foi o diabo que perseguiu Davi? Diz para mim. Não, foi Deus. O diabo só soprou e faz, ó, faz o censo, Davi. E o mais interessante de tudo, que Davi falou para o seu soldado, o melhor soldado dele,
para fazer o censo. E o soldado não quis. O soldado disse, rapaz, você está cometendo um pecado contra Deus. Deus é com a gente. Está todo mundo do nosso lado, a gente não precisa fazer isso. Davi ficou revoltado com ele e deu uma ordem, falou, quem manda aqui sou eu. E o soldado teve que obedecer. Então você deve ler bonitinho as consequências. A história se repete. O evangelho hoje, especialmente no Brasil, está podre, com raríssimas exceções. E para você achar uma igreja onde o pastor está pregando o evangelho autêntico de princípios, você vai ter que caminhar um pouquinho. Mas como você não quer caminhar, você quer facilidade, você está procurando quem te promete mais coisas, porque a igreja hoje vive um verdadeiro leilão. É quem dá mais, é quem promete mais. Chega o pastor ao ridículo. Mas você gosta. Você está procurando, você fica na internet, no Facebook, você fica quem promete mais. Ah, aquele prometeu impor as mãos. Ah, mas o outro prometeu impor as mãos e me dar um abraço. Acho que eu vou nesse. Aí daqui a pouco vem o outro, olha, eu vou impor as mãos, eu vou te dar um abraço e ainda vou te chamar de meu querido. Aí você, vou nesse. O outro me prometeu apenas uma coisa, o outro duas coisas, esse já me prometeu três coisas. Aí vem o quarto e diz, olha, eu vou impor as mãos, eu vou te abraçar, vou chamar você de meu querido e ainda vou subir um monte para orar por você. Ah, aí fechou o caixão. É isso que você gosta. Mas esse pastor, ele não fala da idolatria. Ele não fala do pecado. Ele não fala contra a mentira. Você já viu que da boca desse pastor é só alegria? Só sai maravilha? Tudo Deus vai fazer, tudo Deus vai te ouvir, tudo Deus vai te atender. Tudo, tudo. É como se Deus fosse o empregado do pastor e seu. E você acredita. Você deve ler a Bíblia. O diabo incitou Davi, mas quem castigou foi Deus. Eu vou dizer para você, você pode até não acreditar em mim, como não acreditar em Noé quando ele falou do dilúvio. Deus está contra esse tipo de igreja, não é o diabo. O diabo soprou, o diabo criou essa igreja moderna, sem fazer força. O diabo não obrigou ninguém, o diabo só deu dinheiro. Só deu dinheiro. E agora, esses pastores não podem mais retrocederem. Eles não podem mais pregar o evangelho autêntico, porque vai perder tudo. E eles querem perder? Não, eles não querem perder. Então continua. Você pode ver. Presta atenção no que eu estou falando. A quantidade de campanhas e de promessas e de reuniões. Quando Jesus disse que não é pelo muito falar. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, faça a sua oração em secreto, e em secreto Deus vai te ouvir. Mas na igreja moderna, quanto mais reuniões, mais fé. Quanto mais orações, mais fé. Quanto mais campanhas, mais fé. Você acredita nisso? A ponto de você quase morar na igreja. Ai do dia que você não vá. O dia que você não for, aí o pastor vai te chamar, vai na tua casa, vai pagar o Uber para você. Por quê? Ele não quer a sua alma. Ele quer o seu dinheiro. Mas você não acredita nisso. Eu estou mostrando na Bíblia, bonitinho. Davi era endemoniado. Davi era um perturbado? Davi era um caído? Não. Davi era um homem de Deus. O maior rei de Israel. Mas ele não foi isento de ouvir a voz do diabo. Ele ouviu e aceitou. Todos nós não estamos isentos de ouvir a voz do diabo. É como numa briga entre marido e mulher, o diabo fala para a mulher, fala isso. Aí daqui a pouco ele chega para o marido, dá um soco na cara dela.
Aí ele fala para a mulher, trai ele, com o melhor amigo dele. Aí fala para o cara, rapaz, tu não vai ficar com essa mulher? Vai embora, abandona os filhos, tudo. O diabo está sempre falando. E o diabo, ele fala com os pastores, com os membros, com os obreiros. Mas você não acredita nisso, né? Porque na sua igreja, o pastor, ele, para ganhar você, ganhar o seu coração, você chega lá com a unha encravada, ele vai dizer que é o diabo e que ele vai orar por você. Outro pastor, a oração de outro pastor de outra igreja não serve, é só a dele. Você está com uma unha encravada. Você não vai nem ir na igreja, é só ir na manicure. Mas o pastor ficou insistindo, venha, 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 sua vida vai mudar, venha, 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 sua vida vai mudar. Você acabou indo. Aí chegou lá, falou, pastor, eu estou com a unha encravada. Olha, isso é o demônio, hein? Isso é o diabo. A senhora vai vir aqui tantos dias, eu vou orar pela senhora. Quando a senhora vier aqui, a senhora vai falar comigo, mas pastor, é simplesmente uma unha encravada, eu posso resolver com a manicure. Não, isso aí é o capeta. É assim que funciona. O dia que você abrir a sua mente, vai ser um pouquinho melhor para você a vida. E você não vai ser manipulado, nem idiotizado, como muitos pastores fazem. Você já prestou atenção que tudo é o diabo e que tudo o pastor vai orar por você? Agora eu vou te mostrar uma outra coisa para você aprender bonitinho. A oração de Davi não adiantou e nem adiantaria, porque quem estava punindo ele é Deus. Por que Davi não orou? Por que quando Deus mandou ele escolher o sofrimento, ele não subiu no monte para orar? Diz para mim, porque a oração não resolve quando tem pecado. Não resolve. Eu posso provar para você na Bíblia inteira. Você já prestou atenção? Deus fosse escolhe 3 castigos. 3. Nenhum dos 3 estava a oração. Nenhum dos 3 estava o jejum. Nenhum dos 3 estava falar com o pastor, fazer alguma campanha ou ir na igreja. Veja, bom dia, boa noite, Sr. Wendel. É o que eu falo para você, tem coisas que a oração não resolve. Você está perdendo tempo. O que resolve é vergonha na cara. É vergonha na cara. É deixar de ser estúpido, ignorante. É isso que resolve assim, ó. No estalar dos dedos. Oração não resolve. Porque tem pecados que a oração não resolve. E eu estou mostrando aqui, Davi orou? Não orou. Porque Deus não aceitaria a oração. E quem puniu Davi e o povo não foi o diabo. O diabo soprou. É isso que você tem que entender, se você quiser entender. Mas você gosta de ser ignorante. Não se pode fazer nada por quem gosta de ser ignorante. Eu estou mostrando para você evidências, abrindo um leque, muitas mensagens num só versículo. Quando o diabo quis estar contra Israel, ele usou quem? Ele usou os demônios? Não. Olha só que interessante, né? Quando o diabo quis destruir o povo de Israel, ele não usou os demônios, ele usou o próprio homem de Deus. Você já prestou atenção nisso? Não, você nunca prestou, porque o pastor não prega isso. Porque não interessa. Não dá campanha, não dá dízimo. Veja, o diabo não usou os demônios. O diabo usou um homem de Deus. A igreja, ela está podre por causa de determinados líderes que, por causa do dinheiro, vale tudo. É o verdadeiro topa tudo por dinheiro. O dinheiro não é importante? Claro que é. Sem dinheiro ninguém vive.
Igreja não vive sem dinheiro, sem dízimo, sem oferta? Claro que não, mas de uma forma honesta. Mas os pastores, eles não querem nem saber de que forma os pastores estão tirando dinheiro. Eles não querem saber de nada. Os líderes não estão nem aí. Às vezes, você apresenta o pecado ao líder e ele diz, não, deixa para lá. Olha que eu tenho só isso aqui de experiência. Só um pouquinho. A culpa da igreja está podre, 90% são dos líderes, que não estão nem aí. Lembra daquele líder que eu falei para você, que eu procurei ele e eu falei para ele, rapaz, estão roubando a igreja. Ele disse para mim, a obra do Espírito Santo. Agora fica chorando aí. Agora ele fica chorando, pedindo dinheiro das pessoas. Ué, o que adianta pedir dinheiro se estão roubando o dinheiro da oferta do povo? A culpa é dele. Não foi por falta de aviso. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé. O seu problema é que você aceita tudo, sem discutir, sem questionar. Mas você discute na padaria, você discute da política, do jogo de futebol, do seu time, você discute o preço da carne, o preço da gasolina, tudo você discute. Na igreja, o pastor fala, você engole tudo. Você engole tudo. Assim de fácil. Olha que interessante, né? O soldado de Davi falou para ele, meu senhor, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Davi bateu o pé e disse, eu é que mando. Olha o castigo. O castigo não veio do diabo, o castigo veio de Deus. É o que acontece com você. Você está numa igreja onde você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Mas você continua. Ou você é pastor e está enganando as pessoas por causa do salário que você ganha. Você não lê a Bíblia, não é possível que você leia. Não é possível que você não tenha um pouco de temor. Que igreja nenhuma vai te salvar, que pastor, que bispo, que apóstolo, que título nenhum vai te salvar, e que você vai para o inferno sendo pastor. Será que você não tem um pouquinho de temor? Qual é a Bíblia que você lê? Deus não vai te salvar pela igreja que você frequenta, pela oferta, pelo povo, pelo teu título. Você pode ir para o inferno pregando a palavra de Deus. Mas você não acredita nisso. Você não acredita. Meu amigo e minha amiga, o diabo, quando quis destruir o povo de Israel, usou um homem de Deus. Você já prestou atenção nisso? Já prestou atenção? O diabo usou um próprio homem de Deus, Davi, para destruir o povo de Deus. E Deus não deixou barato, não. A igreja está podre. Escuta o que eu estou dizendo para você. Eu só tenho um pouquinho de experiência. Quando você ia, eu já estava voltando. Quando você ia, eu já estava voltando. A igreja está podre. E os líderes estão nem aí. O negócio é o dinheiro, é o poder, a popularidade. Vale tudo. Vale tudo. Você já reparou que você, obreiro, você, membro, você não pode falar com ninguém, você não pode assistir os meus vídeos. Você não pode. Mas você pode pedir voto na macumba, na igreja católica, você pode pedir voto em outras igrejas, tudo você pode, quando é época de eleição.
Mas você não pode assistir meus vídeos. Veja. Será que você não percebe a malandragem? Será que você não percebe? Para pedir voto, vale tudo. Você vê que os políticos das igrejas, eles vão na macumba, na igreja católica, eles fazem enterro de cachorro, de gato, eles vão em tudo quanto é lugar agora para pedir voto. Ué, como é que pode? A Bíblia fala que não existe comunhão entre crente e incrédulo. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que não existe comunhão entre as trevas e a luz. A Bíblia fala isso. Isso aí não quero nem saber. Esses versículos da Bíblia agora não interessa. O importante é pegar voto aonde, qualquer lugar. Na macumba, na igreja católica, com os muçulmanos, com os incrédulos. Vale tudo agora. Você não percebe a malandragem? Não, você não percebe. Porque você é um crente encabrestado. Fica aí o vídeo. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Talvez você nunca tenha ouvido esse tipo de mensagem. Vou repetir. Capítulo 21 de 1 Crônicas. Um só versículo. O diabo não usou os demônios para destruir o povo de Israel. Usou o próprio homem de Deus, que era Davi. Aí você tira suas conclusões. Olha que eu tenho um pouquinho de experiência. Os líderes não estão nem aí por você. Eles querem o seu dinheiro. E a popularidade. Se você é mentiroso, canalha, você é traficante, você é bicheiro, você ganha o seu dinheiro no bingo, estão nem aí. O importante é que o dinheiro entre. Ou estou falando besteira? O seu problema não é fé. O seu problema é vergonha na cara. Veja, você pode ter a maior fé do mundo, mas se você não tem vergonha na cara, essa fé não tem nenhum valor. Fica aí o vídeo. Você é amante da verdade? Divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Boa noite.